Provérbios 12. O que ama a correção, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. O que falar desse versículo 1? A ocasião em que todos precisamos de uma correção, de uma repreensão. O orgulhoso, ele detesta ser advertido, mas o humilde acolherá com naturalidade a crítica e dela tirará o proveito. Então, de onde vem essa correção? Vem de Deus, muitas vezes. Por isso devemos andar com pessoas sábias, pessoas que estão na presença de Deus, homens e mulheres que conhecem a palavra de Deus. Provérbios 1 fala, Provérbios 1, versículo 7, que o temor do Senhor é o princípio da ciência, e os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, podemos ver aí quando o Senhor fala acerca do homem, ser bruto, é aquele que não aceita a correção. No Provérbios 6, 23, ele fala que o mandamento é uma lâmpada e a lei uma luz. E as repreensões do coração são o caminho da vida. Então devemos andar de acordo com o mandamento de Deus, que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É a lei de Deus. E o homem também tem as leis para que possamos viver em comunidade. Devemos obedecer às leis. As leis foram feitas para ser obedecidas e não contestada. Obedece. Olha só no versículo 10 de Provérbios 10, aliás, versículo 17 do Provérbios 10, diz assim: o caminho para a vida é daquele que guarda a correção, mas o que abandona a repreensão erra. Versículo 2: o homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas o homem de perversas imaginações ele condenará. O homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz dos justos não será removida. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como apodrecimento nos seus ossos. Então, aqui serve para os dois sexos, tanto a esposa virtuosa quanto para o esposo virtuoso. Normalmente, o relacionamento humano mais profundo que alguém pode desfrutar é aquele com a esposa ou esposo. Um bom cônjuge ajudará a consumar a felicidade, alegria e sucesso conjugal, enquanto que um mau cônjuge causará muita tristeza e tribulação. Quando nos decidimos por alguém para ser nosso cônjuge, devemos verificar o caráter da pessoa, sua dedicação a Cristo, os seus princípios de uma vida santa. É isso que devemos observar. Para isso, existe a fase de namoro. Então, que muitos estão pulando. E aí fica esse vão, essa porta aberta para que Satanás entre. Então, nessa fase de namoro, você vai observar quem é a pessoa. A pessoa não consegue mentir 100% das vezes. Então, devemos observar bem, para assim não casarmos com a pessoa errada e daí lamentarmos pelo resto da vida. E tem gente que lamenta mesmo.
o resto da vida, porque ficou com a pessoa errada. Então aqui é para tanto o homem sábio, tanto a mulher virtuosa, quanto o homem virtuoso. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 14, diz assim: porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Então, quando no casamento de um dos cônjuges é incrédulo, tal casamento, bem como os filhos nascidos dele, são legítimos diante de Deus. A situação aludida neste versículo não é a do casamento no seu aspecto bíblico, mas no seu aspecto legal. Nesse caso, o cristão, o crente, deve continuar vivendo com o descrente, sem separar-se e sem dividir o lar. Além disso, por ser crente ou por ser cristã, tanto o marido quanto a mulher, ele ou ela poderá ter uma influência especial para levar o outro cônjuge a aceitar Jesus Cristo. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1 e 2, diz assim: semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavras, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisar dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura das vestes. Então, aqui, Pedro ensina como uma esposa deve agir, a fim de ganhar para Cristo seu marido, que não é salvo. E também se for o marido. Ela, a esposa, deve ser submissa ao marido e reconhecer a sua liderança na família. Bem assim também o homem deve ser submisso à sua esposa e reconhecer que ela também tem liderança na família, que são os dois juntos. Ela deve conduzir-se de modo santo e respeitoso, com espírito manso e quieto. E ele também guiado pelo Espírito, se ele é cristão e ela não. Ela deve esforçar-se para ganhar o marido para Cristo, mas pelo comportamento que por suas palavras. Mesma coisa é o marido. Ele deve se esforçar para ganhar a sua esposa para Cristo, pelo seu comportamento, pela sua palavra. No versículo 3 e 4, ele fala acerca dos adornos berrantes, exagerados e dispendiosos, espalhafatosos. Então, são contrários ao espírito modesto que Deus requer da parte da mulher cristã. O que muito importa para Deus nas mulheres cristãs é uma disposição mansa e quieta que a leva a honrá-lo, ao dedicarem-se a ajudar o marido e a família a alcançar a vontade de Deus para suas vidas. O adjetivo aqui, manso, descreve uma atitude despretensiosa que se manifesta numa submissão amável e na solicitude pelo próximo. O adjetivo quieto refere-se à esposa não ser agitada, indelicada, sem educação, faladora, contenciosa. Em outras palavras, Deus declara que a verdadeira beleza da mulher é questão de caráter e não primeiramente de enfeites. As esposas cristãs de nossos dias devem ser fiéis a Cristo e à palavra, num mundo dominado pelo materialismo, pelas modas dominantes, pelos direitos humanos, pela obsessão sexual e pelos desprezos aos valores do lar e da família. É assim que tem sido hoje, né? Então também os esposos devem ser sábios, serem discretos, amarem suas esposas, respeitarem, devem mostrar compreensão,
conviver com a esposa com amor, com harmonia na palavra de Deus. Deve demonstrar respeito com os co-herdeiros da graça de Deus e da salvação. Isso quer dizer que as esposas devem ser honradas, sustentadas, ajudadas, protegidas de conformidade com as suas necessidades. Porque ela é a parte mais fraca. Então, a parte mais fraca se refere à força física da mulher. O marido deve elogiar, estimar grandemente a sua esposa, à medida que ela procura amá-lo e ajudá-lo, segundo a vontade de Deus. Devem evitar qualquer tratamento injusto e impróprio para com elas. Então, Pedro indica que o marido que não usa de compreensão com a sua esposa e que não a honra como irmã em Cristo, prejudicará o seu relacionamento com Deus, criando uma barreira entre suas orações e Deus. Então, vamos observar o Provérbios 12, né? Sermos sábios e sábias. Os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos do ímpio engano. As palavras dos ímpios são para armarem ciladas ao sangue, mas a boca dos retos os livrará. Transtornados serão os ímpios e não serão mais, mas a casa dos justos permanecerá. Segundo o seu entendimento será louvado cada qual, mas o perverso de coração estará em desprezo. Melhor é o que se estima em pouco e tem servos do que os que se honra a si mesmo e tem falta de pão. O justo olha pela vida dos seus animais, mas as misericórdias dos ímpios são cruéis. O que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos está à falta de juízo. Deseja o ímpio a rede dos maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. Aqui, quando o Senhor fala que o justo olha para a vida dos seus animais, o viver em retidão segundo a vontade de Deus inclui a bondade para com seus animais. Eles são úteis aos seres humanos, concernente ao companheirismo, ao trabalho, alimentação, e nunca devemos maltratá-los, nem deles fazer uso de modo cruel. Continuando aí no versículo 12. Deseja o ímpio a rede dos maus, mas a raiz do justo produz seu fruto. A pessoa que é justa, ela recebe o fruto da justiça. Qual o fruto da justiça? A paz, a bondade, a longanimidade, a mansidão, o domínio próprio. Né? O Senhor Deus fala que contra essas coisas não há lei. Versículo 13. O laço do ímpio está na transgressão dos lábios, mas o justo sairá da angústia. Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fizerem, isso lhe receberá. O caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho sábio. A ira do louco se conhece no mesmo dia, mas o avisado encobre a afronta. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa engana. Há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. Então aqui a pessoa que busca a Deus, que ora e que tem o Espírito Santo de Deus, ela não vai sair por aí mostrando o Senhor, fazendo justiça com suas próprias mãos. E sim, ela vai demonstrar que nela existe o amor de Deus e que nela tem os frutos do Espírito Santo, são manifestos nessas pessoas. O lábio de verdade ficará para sempre, mas a língua mentirosa dura só um momento.
Engano há no coração dos que maquinam mal, mas alegria tem os que aconselham a paz. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os ímpios ficam cheios de mal. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. O homem avisado encobre o conhecimento, mas o coração dos tolos proclamam a estultícia. A mão dos diligentes dominará, mas os enganadores serão tributários. A solicitude no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. O justo é um guia para o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios o faz errar. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Glória a Deus. Querendo Deus, voltarei amanhã, dia 13. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, contemple na Bíblia, volte, estude novamente, ouça esse vídeo quantas vezes você precisar, até ele ficar no seu coração. Bom dia.